Então, finalmente chegamos ao vídeo do capítulo 5, né? Então, vamos lá. Tem muita coisa que eu quero falar sobre o capítulo 5, sobre as coisas que eu acho que vai acontecer nele. E eu não vou enrolar tanto na intro. Se você não sabe por que o vídeo está completamente diferente do que estava a série anterior de vídeos, vai ver meu vídeo falando sobre o quarto capítulo, que no início daquele vídeo eu já explico por que o formato mudou tanto. Mas é basicamente, em resumo, porque eu tô sem tempo pra gastar tanto tempo editando o vídeo, porque o capítulo já lança amanhã, né? Eu tô gravando agora dia 23, são 3 horas da tarde, eu quero terminar tudo isso hoje ainda, nem que seja pra lançar meia-noite desse dia, pra não deixar pra lançar amanhã, porque eu quero usar um pouquinho do tempo que eu vou ter pra arrumar as coisas, porque eu planejo, né? Eu planejo streamar eu jogando o capítulo 5. Enfim, sem mais enrolação, não quero demorar demais na intro. Olá, meu nome é Eric, e você provavelmente não me conhece. Mas enfim, esse é o último vídeo da série de vídeos falando, né, que era pra ser bem editado, etc. Mas o capítulo 5 de Deltarune. Você já deve ter se perguntado aí, talvez, o que vai acontecer, né? Você tem suas próprias teorias ou dúvidas, ideias do que pode acabar acontecendo. E nesse vídeo eu vou dar as minhas ideias, né? E tentar explicar porque eu acho que cada uma delas faz sentido. E eu também vou responder algumas perguntas, né? Que durante a série de vídeos eu vim enrolando bastante, que é tipo, o que são os ovos? O que são os Shadow Crystals e coisas desse tipo. Essas perguntas assim, quem é o cavaleiro? Tudo isso vai ficar pro fim do vídeo. Mas vamos lá. Eu vou direto falar aqui, né, a minha ideia principal da minha teoria e depois eu vou, né, indo por partes pra, né, colocar os pilares, né, pra essa construção fazer sentido pra vocês. Então, por enquanto, eu só vou dizer o que vocês podem achar que é maluquice, e depois eu vou explicar por que eu acho que isso pode se tornar verdade durante o quinto capítulo. Bem, durante o festival do dia seguinte, após o fim do capítulo 4, Suzy vai ser presa ou afastada de Chris de alguma forma, né, por causa da culpa que ela vai receber por causa da destruição da igreja e coisa do tipo. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa teoria da culpa dela, você pode dar uma olhada no canal da Nabu, que ela tem um vídeo explicando sobre essa teoria da culpa da Suzy. Mas enfim, ela vai receber a culpa de ter destruído a igreja inteira no dia anterior, e ela não vai conseguir fazer parte do grupo principal dos heróis durante o início do capítulo 5, né? A gente vai estar afastado da Suzy justamente por causa desse motivo. A gente vai andar no festival, né, sozinho, né, durante um tempo ali, eu imagino, só que vai chegar o momento em que a gente vai se encontrar eventualmente com o Berdly e com a Noelle. O Berdly, ele provavelmente vai estar procurando pela Suzy, assim como a Noelle, e assim, eu imagino que já esteja combinado de que a Noelle e a Suzy fossem juntas no festival, afinal na rota normal, né, tem toda aquela cena onde a Suzy grita com a Carol pra falar que ela vai no festival com a Noelle. E por causa disso, eu imagino que o Berdly ele vai estar atrás da Suzy também, mas ele vai acabar se contentando com a ideia de ir no encontro com Chris. Mas enfim, dito isso, o que eu quero dizer é, o grupo de heróis principal desse capítulo não vai ser comum. Provavelmente a gente vai ter ali o capítulo começando com, né, Chris, Berdly e Noelle andando no grupo durante o festival, porque a Suzy vai estar afastada justamente por causa da destruição da igreja, e eventualmente a gente vai entrar em contato com o mundo sombrio desse capítulo. E aqui tem duas possibilidades. A primeira é a que eu mais acredito, né? Enquanto eles passeiam juntos pelo festival e aproveitam, né? Eles vão à loja do Asgore, talvez para comprar flores, tanto Noelle quanto Berdly para presentearem a Suzy com as flores, né? Ou coisa do tipo, porque ela meio que gosta de flores, entre muitas aspas, ela come as flores, né? E eles vão acabar por se deparar com a fonte sombria criada dentro do Flower King, né? No caso, a loja do Asgore, aberta pelo próprio Asgore com o uso do estilhaço negro que eu falei lá no vídeo do capítulo 4. Muito possivelmente devido à inveja dele pelo Sans com a Toriel, de eles estarem juntos durante esse festival. É por isso que, né, o capítulo 5 lá do livro do Gerson, que se você viu meu vídeo do capítulo 4, você sabe do que eu tô falando, mas ele fala sobre um campo de rosa e amarelo e que ele vai estar queimado com inveja, né, que ele vai... que a inveja vai queimar, coisa do tipo, eu não lembro exatamente o que diz agora, mas se você viu meu vídeo, você deve lembrar certinho o que fala no 5º capítulo do livro do Gerson. E a outra possibilidade, que a comunidade acredita bastante, né, que eu vi bastante gente fazendo vídeo sobre, e que até eu acho que a própria Nabu falou, mas que eu não acho pessoalmente que possa se tornar verdade, é que o Asgore, com o objetivo de provar que estava só tentando proteger a todos e que ele não estava maluco e nem que ele ficou obcecado pelo caso, e também pela inveja dele que ele sente, né, pelo Sans estar junto da Toriel durante o festival, ele vai usar o estilhaço negro para abrir o mundo sombrio durante o festival, no meio dele, no capítulo 5, no meio da cidade onde está todo mundo, porque, né, ele queria mostrar para todo mundo que ele estava certo. Só que eu não acho que isso possa ser verdade, né, porque, assim,
Se isso fosse acontecer no meio do festival, a gente já tem aquela página, que se você viu o meu vídeo da Sweepstakes, você deve saber do que eu tô falando, que tem os números, né? E cada número tem um tamanho certinho, e possivelmente o tamanho de cada número indica o quão importante é cada capítulo pra Hot Snowgrave. E o capítulo 5, ele é menor do que o capítulo 2 e o capítulo 3, se eu não me engano. Ele é maior do que o quarto, mas ele é menor do que os outros que são os maiorzão, né? Que é o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, se o capítulo 5 fosse ocorrer uma fonte sombria no meio da cidade, né? No meio de todo mundo ali, seria um número enorme, porque a gente teria infinitas possibilidades de, né, tomar rumo ali no meio da Rota Estranha. De sair atacando vários Lusianos e coisas do tipo, e congelando eles. Coisa que eu não acho que vai acontecer nesse capítulo. Então eu acho muito difícil que o Asgore vá abrir a fonte no meio do festival. Mas eu não nego inteiramente a possibilidade. Eu acredito que exista essa oportunidade, mas eu acho que não é a verdade. Eu acho que ele só vai abrir no meio do shop dele mesmo. Talvez exista uma segunda fonte sombria no capítulo, mas a principal delas vai ser provavelmente no shop do Asgore. O que importa é que ambos os mundos sombrios vão ser fortemente inspirados em algo como medieval e camponês. E aqui é a parte do roteiro que eu já digo que tá errada entre muitas aspas, né? Porque o principal negócio que eu tinha com ela é que seriam vilas, castelos, campos de trigo e festival. Porque o Asgore, ele é um monarca, ele é fortemente associado ao passado, então assim, tipo, ele tá lá no caso dele, da polícia, até hoje, pensando em como procurar pela 10. E eu senti que, tipo, se ele fosse abrir um mundo sombrio, esse desejo dele pelo passado e por buscar a verdade naquele passado, né, e também por querer estar de volta no passado quando todo mundo estava junto, fosse ser transferido para o mundo de forma que o mundo fosse ser retrógrado. Ou seja, ao invés de ele ser um mundo normal, ou um mundo futurista, ou um mundo fantasioso, ele seria retrógrado no sentido de que ele seria um mundo medieval. Fantasioso, talvez, mas um mundo medieval. Agora, com o trailer sendo lançado, a gente consegue perceber que isso provavelmente não é verdade. Ele toma ali, né, uma ideia um pouco ali de mundo japonês, né, do período Edo ali, com as coisinhas, casinhas, portões de... que eu não vou lembrar agora o nome, mas os portões chineses não, japoneses e coisas do tipo. E eu digo que não tá completamente errado, porque ainda assim, trigo era muito importante para essa população do Japão, nessa época de samurais... de ninjas e coisas do tipo, ali mais a época meio que medieval do Japão, né, que o pessoal usava katana. Então assim, eu não descarto completamente essa ideia, eu só mudo a ideia de que vai ser um mundo medieval com cavaleiros e coisas do tipo para um mundo onde vai existir samurais, shoguns, vai ser algo meio do feudalismo ali, né, baseado ali na época mesmo, como funcionava esse sistema econômico do Japão naquela época e coisas do tipo. Nesses campos de trigo também, né, que eu acho que são pontos muito importantes, que eu já falei no vídeo do capítulo 4, que eu recomendo que você vá ver, porque lá eu falo bastante coisa, por mais que seja um vídeo longo, é um vídeo que tem muitas informações importantes, mas vai ser o local onde a gente vai conseguir o quinto ovo. E, assim, esse quinto ovo, a gente já chega lá, mas ele vai ser muito importante, tão importante quanto possivelmente o último pedaço do Shadow Crest que a gente vai pegar e entregar pro Cian nesse capítulo também. Mas enfim, a maior parte dos Trevianos desse mundo vão ser plantas, né, as próprias plantas do Asgore, ou decorações do festival, afinal sabemos que o Asgore estava encarregado, né, de fornecer muitas flores para o festival feito pela Carol. Então ele era meio que o responsável ali por dar todas essas flores pro festival. Nesse capítulo também, né, que nem eu disse, o nosso grupo de heróis ele vai ser completamente diferente. Eu não acho que a gente vai ter a Noelle nesse grupo direto no começo, a não ser que a gente esteja na Rota Estranha, mas é fato que possivelmente o grupo da Rota Normal vai ser Chris e Burdley, e a gente vai andar um pouco pelo mundo sombrio, a gente vai encontrar com o Halsey, só que o Halsey, ele eventualmente, ele vai ser separado da gente também, por causa que ele lembra muito o próprio Azriel. Então, talvez por uma confusão ali dos Trevianos que foram criados pelo mundo sombrio do Asgore, que ele provavelmente vai ser o Shogun, né, a pessoa que manda naquele mundo, ele vai ser levado como se fosse o príncipe daquele mundo, né, como se fosse o príncipe Ezreal, ou eu não sei como que se fala, né, o príncipe no quesito japonês, né, mas a figura ali de ser alguém, filho de alguém que detém muito poder sobre aquele mundo. Então ele seria levado e meio que raptado, né, capturado ali, para ser levado pro castelo ou coisa do tipo do Shogun, que seria o Asgore. E ele seria separado do grupo. Então nosso grupo, durante esse início do capítulo, a gente teria um pouco ali da companhia do Halsey, mas depois ele seria levado pelos Trevianos desse mundo e a gente ficaria só com Chris e Burdley.
A Suzy, obviamente, já expliquei porque que ela vai ser afastada, né, por causa do negócio da culpa da igreja, etc. Enfim, sabendo que a Suzy e o Halsey vão estar afastados desse mundo, é bem provável que, né, durante certo momento ali, a gente também se encontre com a Noelle eventualmente na rota normal. Diferentemente da rota Snowgrave, né, da rota estranha, eu acredito que a Noelle e o Berdly vão... o Berdly não vai estar porque ele tá congelado, né, mas a Noelle vai estar no grupo desde o começo. E na rota normal a gente vai encontrar com a Noelle depois de algum tempo ali andando pelo capítulo. A gente vai encontrar porque talvez ela tenha ido procurar pela Suzy, ou se meteu em alguma coisa e acabou entrando no mundo sombrio que a gente vai estar presente. E aí o nosso grupo ele vai ser completamente diferente, vai ser formado por Chris, Berdly e Noelle para explorar esse mundo. Uma das coisas que eu acredito fortemente que vai ocorrer nesse capítulo é que vai terminar o arco de desenvolvimento do Halsey como personagem, no quesito dele tentar compreender o próprio valor e começar a desejar ser mais do que apenas uma ferramenta para a profecia e para os Lusianos, devido a justamente no capítulo anterior, quem passou, né, por esse caminho de desenvolvimento foi a Suzy, aprendendo com Gerson que pessoas podem mudar e melhorar mesmo que elas sejam ruins em algo no começo. E durante esse capítulo, além do boss final ser obviamente o Asgore, por causa daqueles painéis de boss que a gente já tem lá, né, do boss 1 sendo, se eu não me engano, a rainha, aí o boss 2 era o Tena, e aí o boss 3 aparece como um vitral que remete ao Asgore, vão existir bosses secretos diferentes para cada rota. E eu sei que isso parece loucura, mas já já eu explico em detalhes o que isso significa. Mas enfim, o boss da rota pacifista será muito provavelmente algo semelhante ao Flowey, dado todas as conexões possíveis com flores nesse capítulo, e também o fato das roots sempre serem trazidas como algo importante para a história, literalmente significando raízes, e se esse capítulo ser o único local do jogo inteiro, que existe uma possibilidade do Flowey aparecer como personagem. E uma coisa que assim não é tão garantido, mas é que existe uma flor, existe uma tomada lá no capítulo 2, quando você entra na Digital Roots, que você vai andando ali até o final e você fica esperando durante um tempo, você vai encontrar uma tomada, que o rosto dela se altera e ela faz um sorriso macabro, bem semelhante com aqueles sorrisos macabros do Flowey. Eu acho que existe uma possibilidade disso não ser conectado ao Flowey, mas ainda é uma possibilidade. E agora, a última coisa, né? O Flowey, ele é alguém muito importante. Mas por que ele é alguém muito importante? Ele é sempre associado à figura do anjo, né? Se você parar para pensar ali, eu não vou entrar em tantos detalhes nesse vídeo aqui, mas a forma verdadeira do Flowey, né, que é o Ezreal, na forma deus da hipermorte dele, etc., ele é o anjo daquele mundo. E eu posso fazer um vídeo explicando tudo isso, mas o que importa que você tem que saber é que eu acredito fortemente, e tem pontos para sustentar tudo isso, que o jogador não é o anjo principal, pelo menos em Undertale, nas duas rotas. O anjo principal é o Ezreal, e eu tenho como provar isso, mas eu não tenho tempo de explicar tudo isso nesse vídeo. Sabendo que o Ezreal, ele é uma representação do anjo, eu não acho que teria melhor capítulo para apresentar o anjo para o jogador de forma concreta, né? Porque até então ele só foi citado, mas ele nunca teve algo concreto a ser dito sobre o anjo, do que o capítulo em que vai envolver o Flowey que é alguém extremamente conectado ao anjo, afinal, na rota de Undertale lá, é ele que massacrava todos os monstros, e também era ele que salvava todos os monstros antes de Frisk, né, cair no subterrâneo e começar a usar a determinação dele, enfim, pra mudar o destino daquele mundo ali e cumprir a profecia do jeito que a gente joga lá em Undertale. O Flowey era responsável por esse papel antes, ele era o anjo. Sabendo disso, sabendo que o Flowey, ele era possivelmente o anjo daquele mundo, não teria melhor anjo falso para ser apresentado nesse mundo, afinal vai ser um mundo focado em flores e coisas, né, do período medieval, onde existe religiões e coisas do tipo. A gente sabe já, por coisas que o Toby Fox postou no Twitter, aquelas músicas relacionadas às 7 flores e coisas do tipo, que ele postou no Twitter da última vez, que, sim, as flores provavelmente vão ser importantes nesse capítulo. E uma coisa que eu queria dizer também, mas isso vai ficar mais pra frente, é que as flores todas têm todas as cores de todas as almas, exceto que a flor que deveria ser da cor vermelha, que nem é nos caixões de Undertale, é somente uma flor dourada normal. Enfim. Mas então qual que vai ser, né? Se os bosses são diferentes, né? Se o boss da Rota Pacifista vai ser o Flowey tomando papel como anjo falso, servindo de alicerce para ser uma explicação narrativa para a identidade do anjo na profecia de Deltarune, quem vai ser o boss secreto da Rota Snowgrave? E para isso, né, vamos lá. Possivelmente a gente vai ter acesso ao
local onde a floresta deveria crescer, possivelmente sendo Shelter, caso a fonte seja no meio da cidade, ou o porão do Flower King. Esse local vai ser a verdadeira Roots. Afinal, desde do capítulo 2, eu acho, Roots tem tomado um papel narrativo na narrativa de Deltarune, em que ela remete a algo muito importante, sendo sempre citado e sempre estando assombrando a narrativa por trás dos panos, né? Ali aparecendo no porão da rainha, que é uma reconstrução possivelmente da verdadeira Roots. No terceiro capítulo a gente tem, né, o minigame verdadeiro. No quarto capítulo, na sala onde a gente consegue os ovos, tem a profecia das Roots escrita na parede, sem contar as coisas relacionadas, né, ao RG das Sweepstakes, que se você não sabe do que eu tô falando, você pode ver meu vídeo falando sobre Sweepstakes. Enfim, zona inteira nova que nós vamos entrar apenas com Chris ou apenas com Noelle, ou possivelmente ambos durante um tempo até que eles se separem ou algo aconteça, talvez parecido ali com o minigame verdadeiro, onde a Noelle é usada como uma chave para abrir uma porta que vai levar a gente a alguma conclusão. Mas a gente vai entrar sozinho nessas partes. Enfim, avançando pela verdadeira Roots, vamos chegar num local muito semelhante ao local onde lutamos com o Spanton, mas quem vai estar lá, obviamente não vai ser o Spanton, e sim o dono da cauda pontuda, ou infernal, ou seja, o Friend será o boss secreto da Rota Snowgrave. Afinal, ele, ao longo dos capítulos, vem demonstrando ter uma grande importância e presença, sempre assombrando a narrativa desde o capítulo 2, especialmente na Rota Snowgrave, onde as cores amarelo e rosa estão aparecendo a cada momento da Rota Snowgrave. A cidade inteira é tomada pelas cores rosa e amarelo. A gente vê muita coisa relacionada ao Friend ao longo do capítulo 3. A gente vê muita coisa também na Spanton Sweepstakes, a gente vê muita coisa relacionada a Noelle que envolve o Friend. Então assim, ele sempre tá assombrando e não teria capítulo melhor para apresentar o Friend do que apresentar ele no local onde ele deveria aparecer. Afinal, o primeiro local de aparição do Friend é justamente nas Digital Roots, lá no porão da rainha. Ele aparece com um sorriso pela primeira vez. Então, se ele apareceu já uma vez naquele mesmo local, é bem possível que ele reapareça de novo, só que de forma verdadeira, aparecendo pro jogador nas Roots verdadeiras que a gente vai encontrar nesse capítulo. E falando um pouco sobre a batalha dele, eu acredito fortemente que a batalha contra ele vai usar da mesma mecânica do Jack Stein e do Titã, e ao mesmo tempo também do velhote, só que do velhote falso. Ou seja, uma batalha sombria, aquelas batalhas onde está tudo escuro e você tem que ficar desviando os ataques para ganhar um pouquinho de TP, para você conseguir iluminar o ambiente e então conseguir causar dano ou avançar a batalha para a próxima fase. Ou seja, vai ser uma batalha onde conseguir TP vai ser o principal objetivo dessa luta, mas como na Rota Snowgrave você perde a maior parte das resistências aos danos sombrios que existem, né, em Deltarune, afinal você não pega o manequim que diminui, eu acho que 20 ou 30% do dano sombrio que você recebe, você perde muitos itens que defendem você dos danos sombrios e possivelmente dos danos que o Friend poderia causar em você. Por exemplo, na Rota Snowgrave você não vai ter acesso ao Dealmaker, você só vai ter o Puppet Scarf, você só vai ter acesso, né, ali a itens de luta e poucos itens de armadura que defendem você desse ataque sombrio. Então vai ser uma batalha extremamente difícil, e que eu pessoalmente recomendo que, se você quiser fazer isso agora, eu acho que é um bom tempo para você tentar fazer um save em que você chega no fim do quarto capítulo na Rota Snowgrave sem usar o seu TP Max. Salve ele para uma possível batalha com o Friend, porque todas as pistas indicam que o Friend é uma criatura da escuridão. Mas enfim, depois dessa batalha teremos alguma grande revelação sobre o passado e o que quer que tenha acontecido com a Dez. Afinal, a gente sabe que o Friend está fortemente envolvido com o desaparecimento da Dez, que está agora perdida no jogo, ou é perdida entre as realidades, né, por causa daquela cena da mão que empurra a gente no final do quarto capítulo, depois que a gente sela o Titã e tenta voltar. Enfim, o porquê do Asgore ter sido demitido e mais coisas relacionadas ao passado da história daquele mundo de Deltarune antes da gente chegar naquele mundo. Possivelmente essa revelação vai acontecer por meio do quadro de investigações que o Asgore possui na sua loja. Enfim, derrotando ele, vamos conseguir finalmente o último Shadow Crystal. Derrotando ele, ou Falso Anjo, né, a gente vai finalmente conseguir o último Shadow Crystal, e com ele poderemos entregar para o Cian, para que o Cian nos dê o cristal puro, em troca de ter conseguido todos os cristais. E com isso, a gente vai usar o cristal puro em conjunto com o Thorny Ring, ou seja, o anel de espinhos que a gente só consegue na Rota Snowgrave, para criarmos a Twisted Sword, que vai ser uma grande recompensa vindo do lado da Rota Snowgrave. Essa espada tem o efeito de diminuir o transe,
Por mais que não seja implementado no jogo diretamente o que esse efeito causa, o efeito de transe também está presente no Anel de Espinhos, sendo inclusive o que possibilita a rota Snowgrave de existir. A diferença é que a Twisted Sword pode ser equipada por Chris, mas e a rota Pacifista? Ela vai ter uma grande recompensa igual a Twisted Sword? E para isso eu digo que sim. Eu acredito que da perspectiva de progressão do jogo, assim como no quinto Shadow Crystal, ter uma grande importância para a Hot Snowgrave, afinal o cristal puro só tem uso caso você tenha o Thorn Ring, que é exclusivo da Hot Snowgrave, o quinto ovo vai ter grande importância, afinal só é possível pegar todos os 5 ovos se você não estiver na Hot Snowgrave, afinal no capítulo 2 você não consegue pegar o segundo ovo caso você tenha dado início à Hot Snowgrave. E eu acredito que isso vai ter uma grande importância, porque torna o quinto ovo exclusivo da Rota Pacifista. Agora, sobre o enredo do quinto capítulo completo, eu não posso afirmar com certeza, afinal, por mais que tenhamos dicas de como ele pode começar e de alguns detalhes que podem preencher o meio do capítulo, é impossível saber como ele acaba, mas acho que eu já disse uma base muito boa do que pode acontecer. Enfim, agora que eu disse tudo isso, você talvez tenha conectado alguns pontos se você tiver visto todos os meus outros vídeos, mas eu vou resumindo o motivo de eu pensar que o quinto capítulo vai ser assim. Primeiro ponto, o Asgore ser o boss final desse capítulo. Bem, pessoas, no capítulo 4 a gente vê aquele vitral que mostra ele e fala sobre um velho que vai estar preso no asilo e que nos códigos do jogo esse vitral é chamado de Boss 3. Boss 3 é... Mas de chefão 3, né, de boss 3, é como esse vitral é chamado no código do jogo, e os mesmos vitrais que falam sobre a rainha e o Tena são chamados, respectivamente, de boss 1 e boss 2. Mas as provas não acabam aí. Além do Gerson falando sobre o quinto capítulo do livro dele, né, de Lord of the Hammer, que a gente já viu lá no vídeo que eu falei sobre o capítulo 4, faz uma analogia muito boa ao capítulo 5 de Deltarune, temos o fato de que o Asgore possui um Black Shard, um item exclusivo dos Mundos Sombrios, e sabemos que ele com certeza sabe sobre algo do passado, afinal, ele é quem mais está procurando pela 10, e ele fazia parte da polícia, ou seja, ele tinha acesso ao Shelter. Enfim, para continuar sustentando isso, que o Mundo Sombrio vai se passar dentro do Flower King ou no meio do festival, o mini-boss Bebedouro Sagrado, lá do capítulo 4, quando você está lutando contra ele, existe uma opção de diálogo que é falar sobre flores. Caso você fale sobre flores para o Bebedouro, ele vai responder o que eu falei, do discípulo da flor azul e etc, que a gente deveria, dar-lhe as lembranças do Bebedouro para o seu discípulo, a flor mais azul, que pode ser tanto a flor ciano, quanto a flor da integridade. A gente não tem como ter certeza ainda. Ou seja, as flores presentes na casa do Asgore vão ser muito importantes para a história de Deltarune. Isso é um vídeo que eu quero fazer no futuro, mas eu já falei ao longo dessa série de vídeos inteira e você já deve ter entendido isso. Mas a escuridão é fortemente associada ao mesmo comportamento do que a água, A água e a escuridão parecem ser algo interconectado, ou seja, são quase a mesma coisa. A gente tem como prova disso o próprio Javel falando sobre o borbulhar das profundezas. No capítulo 2 eu não sei se existe exatamente uma citação sobre água e coisas do tipo, mas os Shadow Crystals, quando você interage com eles, você consegue ver a descrição deles ali, que sempre fala que é como se uma sombra afiada se comportasse como água na palma da sua mão. E a sala do ovo do quarto capítulo, que tem aquele livro, o poema, que fala sobre água, que os Shadow Crystals nascem da água, e os Shadow Crystals são obviamente Shadow Crystals, então assim, eles são conectados às sombras e eles nasceram de uma água salgada. Então assim, tem muitas coisas importantes, mas se vocês quiserem ver um vídeo onde eu falo detalhadamente sobre isso, comentem aí. Provavelmente só vai sair depois de eu streamar ali jogando, etc. Mas eu provavelmente vou fazer um vídeo falando sobre isso. Segundo ponto, o Mundo Sombrio vai ser algo medieval. No caso, eu já mudei isso, mas vai ser algo se passando no passado, conectado ali possivelmente ao período dos samurais, do período Edo, feudalismo e coisas do tipo. Então assim, continua a mesma ideia. Enfim, vamos lá. A loja dele é chamada de Flower King, ou traduzindo rusticamente, Rei das Flores. Ele poderia ser um monarca, que nem eu disse, e era por isso que eu apostava tanto na ideia dele ter um reino. Mas agora é bem provável que ele seja o Shogun das Flores ou algo do tipo. E flores também têm um significado muito forte para os japoneses, especialmente cerejeiras e outras flores têm significados muito importantes para eles. Então faria completamente sentido ele ser o Rei das Flores, o Shogun das Flores, que seria um título bem legal, inclusive, para ele se ter. Eu, pessoalmente, ficaria satisfeito. Enfim, além da analogia do Gerson, que fala sobre o campo de flores, e o Homem do Ovo, que fala sobre trigo. Trigo é algo muito importante, especialmente para essa época mais antiga ali, do período medieval e do período Edo japonês, que era o alimento mais comum, junto do arroz,
para o período Edo japonês, que era o alimento mais comum para alimentar as pessoas daquela época. Ou seja, o quinto ovo vai estar em um campo de trigo, que vai ser criado nesse mundo, e somado a isso também vamos ter, finalmente, o mentor que o Mallius precisava para ajudar nas receitas dele para prosseguir com as suas criações de itens. Caso você não saiba, durante, eu acho que algum dos capítulos de Deltarune, que talvez seja o terceiro ou o quarto, o Mallius, ele pede, né, que a gente encontre para ele um mentor que possa mexer com coisas relacionadas a pão, porque ele mesmo não consegue fazer essas receitas, porque ele tem alergia a glúten. Enfim, a gente tem que encontrar esse mentor para que ele possa melhorar a sua capacidade de fundir item. Enfim, uma coisa interessante a ser adicionada é que na profecia que fala sobre o Asgore, né, sobre o homem velho estar preso no asilo, a palavra asilo vem do latim, e no latim, asilo significa local de proteção ou abrigo. Possivelmente devido ao fato dele ser um velho preso em um asilo, eu sinto que isso vai ser muito mais pro lado de que o abrigo do Asgore é a fantasia que esse mundo vai criar para ele. Afinal, a gente sabe que as fontes sombrias criadas pelos usuários, elas meio que tentam cumprir o desejo daqueles que abriram ela. Ou seja, o desejo do Asgore de voltar ao passado, de entender o passado e coisas do tipo, seria transferido para que essa fonte fosse aberta, né, para a abertura dessa fonte, e ela criaria um mundo que é o ideal para que o Asgore viva. Afinal, temas de escapismo em Deltarune inteiro são bastante retomados a todo momento. Para mim é óbvio que nesse mundo vão existir contrapartes trevianas de certos lusianos que eram muito próximos dele no passado, ou seja, a gente vai ver ali uma versão treviana talvez da Carol, do Ruddy, da Noelle, da Des e muitos outros personagens importantes para a trama, uma recriação deles de forma treviana, e eu tenho uma ideia muito interessante sobre como esses trevianos lusianos podem acabar existindo. Mas enfim, o local de proteção, o abrigo dele em questão, que existe nesse vitral da profecia, é justamente o mundo sombrio como um todo, né? O mundo sombrio que ele criou, que cumpre os desejos dele de reviver o passado. Ele vai querer proteger esse local de refúgio mental dele, mais uma vez, fortaleceram, né, que nem eu falei, os temas de escapismo que existem dentro de Deltarune, fazendo que a gente enfrente ele para tentar mostrar que ele tem que seguir em frente do passado, que ele tem que sair dessa prisão dele de estar sempre aprisionado ao passado e que ele precisa mudar, né? Aparentemente, a gente já vê pelo personagem do Asgore que ele é muito preso ao passado. Ele ainda tá procurando pela Des, ele ainda tá tentando voltar com a Toriel e coisas do tipo. Enfim, falando sobre escapismo, né, existem vários temas importantes dentro da história de Deltarune do jeito que ela foi construída. E eu queria saber de vocês se vocês querem que eu fale sobre isso, né? Porque escapismo, escolhas e as falsas sensações de escolhas, a liberdade e tudo isso é sempre citado dentro de Deltarune de forma bem interessante, com vários paralelos ao longo da história, que eu acho que é válido fazer um vídeo falando sobre. Mas se vocês quiserem ver isso aí, eu só vou saber se vocês comentarem. Enfim, terceiro ponto. O grupo de heróis vai mudar. Sim, pelo menos é o que eu acredito que vai acontecer nesse capítulo. Ele vai mudar drasticamente. Tendo em vista que a Suzy provavelmente vai ser culpada pelo que aconteceu no fim do capítulo 4, no caso, falando sobre a destruição da igreja, ela vai ser afastada da gente e não vai estar presente no início do capítulo 5 e talvez até a metade do capítulo 5. E no começo dessa jornada, da nossa jornada no Novo Mundo Sombrio, talvez podemos ter a companhia do Halsey e, que nem eu falei, do Berdly, mas eventualmente o Halsey também vai ser retirado da gente e a gente só vai ficar com Chris e Berdly até eventualmente se encontrar ali em algum momento com a Noelle. E aí, né, que nem eu falei, isso vai ser algo muito interessante, porque nós deveríamos estar acompanhados, né, do Berdly a esse ponto desse capítulo, mas na Hot Snow Grave a gente sabe que o Berdly, ele foi congelado, né, que ele não consegue acordar mais e por isso ele não vai ter participação na Hot Snow Grave no capítulo 5, ou seja, a gente só vai ter Chris e Noelle durante o início desse capítulo, talvez ali com Halsey, mas em dado momento até o Halsey vai ser levado embora, justamente porque eu falei, né, ele possivelmente vai ser confundido ali pelos residentes daquele mundo sombrio, e ele vai ser aprisionado no castelo, e a gente não vai ter mais tanta aparição dele durante esse capítulo. E aí, na Hot Snow Grave, a gente vai ter somente a Noelle e Chris, e esse seria o momento perfeito para que a nossa participação dentro das Roots aconteça. Mas enfim, a gente já sabe, né, coisas relacionadas às Roots sempre precisam ou estar acompanhado da Noelle ou estar completamente sozinho. E para que isso fosse verdade,
O Burdley, ele precisava ter sido congelado. É por isso que o Burdley, em específico, ele é congelado. Porque nesse momento do capítulo, era para estar Chris, Noelle e Burdley. Mas porque o Burdley está congelado, ele não vai aparecer nesse capítulo, ele não vai impedir o nosso caminho de corromper a Noelle, e a gente vai poder continuar a Rota Snowgrave. E esperem grandes coisas possivelmente relacionadas a isso. Enfim, eu não descarto a ideia de que a Suzy vai aparecer nesse capítulo, obviamente eu disse, mas que ela vai sim, vai demorar para aparecer durante esse capítulo. Só que eu não acho que ela vá voltar para o grupo principal direto. Possivelmente ela vai aproveitar a chance de ter sido afastada do grupo principal para tentar evitar o contato com todas as pessoas relacionadas ali à profecia e tentar evitar a profecia de acontecer completamente sozinha. E eu digo isso porque ela está preocupada com o que pode acontecer com Halsey, afinal, que nem eu disse, o que eu acho que pode ser a tragédia final é o selamento completo dos Mundos Sombrios, ou a morte do Halsey, então ela vai tentar evitar que o Halsey seja trazido para isso, e que muito provavelmente também Chris tome parte nisso, porque ela acha, depois de toda a conversa com Garrison e coisas do tipo, que ela tem a capacidade de mudar o destino da profecia. Então, com medo de que o que aconteça com Dine aconteça com os amigos dela, no caso com Halsey e com Chris, ela vai decidir tomar a decisão de resolver todos os problemas sozinha. Enfim, quarto ponto, desenvolvimento do Halsey. Ao longo dos capítulos você deve ter percebido que o Halsey começou a se importar um pouco mais e se impor um pouco mais, mas ele não admite isso. Ele gosta de ser o centro de vez em quando, sim, que nem eu disse lá no vídeo do capítulo 3, como na cena após o último minigame verdadeiro, onde ele admite que esqueceu que Chris e Suzy existiam, de tão entretido que ele ficou ao ter o controle jogando um videogame. Eu acredito que esse capítulo vai fazer o Halsey questionar se eles não podem ficar naquele mundo. Afinal, muito provavelmente o Halsey vai ser mimado nesse mundo por parecer como Ezreal, e vai ser o centro das atenções, e isso vai fazer o gosto dele. É óbvio que esse capítulo vai servir para ensinar que o Halsey, ele pode se importar sim. Ele não vai ficar preso naquele mundo, e provavelmente ele vai ser convencido a sair daquele mundo e selar aquele mundo, mas que ele vai ser convencido de que ele deve sim se importar consigo mesmo e perder esse pensamento fechado que ele tem de que ele é apenas uma ferramenta para que a profecia se cumpra, né? Ele precisa aceitar que os sentimentos dele de querer ser algo mais é normal, e que nem sempre ele precisa sorrir, igual no fim do capítulo 4. Não só isso, como possivelmente ao longo desse capítulo, a Suzy comece a questionar Chris também sobre como funciona a alma. Ela já fez algumas perguntas para Chris sobre a alma, mas no fim ela sempre acaba relevando ou ignorando ou esquece do que ela estava falando, assim como ela fez com Halsey, que sempre dizia que tinha coisas que não podia falar, mesmo que ele soubesse. E como vocês já sabem, isso causou brigas, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4. E no capítulo 2 também por causa dele ter omitido tanto sobre a petrificação dos Mundos Sombrios, quanto sobre a existência do Titã e do Estrondo. E por fim, caso você não saiba, o capítulo 5 era para ter vindo junto com o terceiro e quarto capítulo, mas não veio. Pensando em Deltarune como uma história deve ter introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. O que eu quero dizer é que todas as brigas entre Halsey e Suzy, e a Suzy também não ter questionado Chris da verdade, significam que não houve um clímax devido para toda essa subtrama que existe no grupo principal de heróis, e nenhuma conclusão. Ou seja, tendo em vista que o capítulo 5 deveria ter vindo junto com o terceiro e quarto capítulo, esse capítulo seria o responsável por, unificar o desejo de todos no grupo e também de resolver esse clímax e dar uma conclusão verdadeira para toda essa subtrama do grupo de heróis. Cena essa que eu não vejo acontecendo na Rota Snowgrave, por motivos que eu acho que eu não preciso citar, O grupo é muito mais separado na Rota Snowgrave. Mas enfim, quinto ponto. Bosses diferentes para cada rota. E eu sei, sim jovens, isso é difícil de acreditar, mas eu fortemente acredito que a Rota Snowgrave vai ter um boss específico para ela, e esse boss sendo o Fran, e que na Rota Pacifista vai ter um anjo como chefe secreto, que eu posso dizer ali, como Flowey, afinal o Flowey vai meio que cumprir esse papel de anjo falso, e ele vai servir de mártir para que haja uma explicação melhor sobre a existência do anjo na profecia de Deltarune. Enfim, existem várias coisas que eu gostaria de citar para sustentar essa teoria. Eu sei que talvez seja ir muito longe, mas eu acho que essa é a graça de teorizar, Você pode ir o quão longe você quiser, e você só vai descobrir que você está errado quando tudo for revelado. Enfim, 2 vitrais que podem ser encontrados em uma sala, onde tem o laço de princesa, que é inclusive na parte do lado infernal,
e eu já explico porque isso é interessante, mas os dois vitrais compartilham do mesmo nome no código do jogo, sendo esse nome Heaven and Hell, com a diferença de que o do anjo é o Heaven and Hell 1, ou seja, Céu e Inferno 1, e o da cauda infernal é Heaven and Hell 2, ou Céu e Inferno 2, com os nomes da profecia sendo Heaven and Hell, e cada parte dela pode ser encontrada em lados diferentes de uma sala igualmente simétrica de ambos os lados, significa que possivelmente vai existir um caminho para chegar ao céu e um caminho que vai te levar para o inferno, sendo o caminho para o céu exclusivo da rota pacifista e o caminho para o inferno sendo exclusivo da rota Snowgrave. E agora, explicando sobre o laço e por que isso era importante, né, o laço de princesa, é que supostamente, segundo o Halsey e as informações privilegiadas dele sobre a profecia, que vocês já sabem, né, ele sabe muito sobre a profecia, o segundo herói deveria ser capaz de equipar laços, mas a Suzy não equipa. Mas sabe quem equipa laços? Exatamente, a Noelle. O personagem que equipa laços ganha um laço novo justamente na parte referente ao inferno dos vitrais. Esse personagem, cujas conexões com anjos e demônios são muito fortes. Devil May Cry. Foi mal. Não precisa colocar isso aqui agora. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu acho que muita gente leva a profecia ao pé da letra e eu não acho que isso esteja correto. Existem muitas nuances na profecia que as pessoas acabam ignorando. E eu acho que isso é válido fazer um vídeo falando especificamente sobre a profecia. Então se você quer ver um vídeo detalhado narrando sobre a profecia, comentem aí também. Enfim, antes de encerrar esse ponto, coisa que eu não coloquei aqui no roteiro, mas é que talvez você esteja falando, mas não houve nenhum caso que os bosses secretos fossem diferentes para cada capítulo. E eu te digo que você está errado, porque caso você esteja jogando o capítulo 2 e você faça a rota pacifista, você consegue enfrentar o Spintonel como boss e você também consegue enfrentar a rainha como boss na parte final ali do capítulo. Mas caso você esteja fazendo a rota Snowgrave, o único boss que você é capaz de enfrentar é o Spamton. Você não consegue enfrentar a rainha. Os bosses finais são diferentes quando a rota é diferente. Então existe sim uma instância onde os bosses, né, o último chefe daquele capítulo para que a história termine, é diferente por causa da rota que você está jogando. Enfim, sexto ponto, um anjo. Com a importância que o anjo tem tido na história até então, com a profecia do Halsey, onde diz que o anjo deve ser banido pelos 3 heróis, o anjo presente em Undertale, o vitral falando sobre o soar dos sinos dos céus, ou o anel dos céus, né, que nem pode ter essa nuance ali naquele vitral, é bem provável que o anjo apareça nesse capítulo. No caso, eu já disse que eu pessoalmente acredito que o anjo vai tomar a forma do Flowey. O Flowey vai ser usado como um anjo falso para servir como mártir para uma explicação melhor do anjo, né, para explicar o papel do anjo na profecia. Sétimo e último ponto, o Friend. Se você viu meu vídeo das sweepstakes, você já é familiar com isso aqui. No caso, a cauda pontuda, que aparece como uma alternativa ao vitral da cauda do inferno. Não importa como você veja, né? Por mais que ambas as caudas não sejam iguais, elas são formadas através de círculos. E se você viu o meu vídeo das sweepstakes, lá eu falo que, né, o jogo que a Noelle joga, de criar gatinhos e etc., todos os gatos presentes naquele jogo são formados por círculos. Então a cauda é formada por círculo, o corpo do gato é um círculo, os olhos são um círculo, as patas são círculos. A gente sabe também que os jogos da Noelle, eles são, né, fortemente associados à profecia de alguma forma. A gente vê isso pela primeira vez quando ela começa a falar sobre Dragon Blazers e quando você compara Dragon Blazers, né, o e-mail lá falando sobre Ice Palace Glacier, com o minigame verdadeiro do capítulo 3 na sala de Rank S, eles são muito semelhantes ao que está sendo narrado. A gente tem o labirinto, a gente tem o manto branco, a gente tem, né, a necessidade ali de andar naquele labirinto para encontrar uma porta, a gente entra nessa porta e a gente tem que usar uma chave secreta para poder abrir essa porta, e entrando nessa porta a gente chega em uma sala que a gente não consegue ver o que realmente tem, afinal o que a gente encontra lá é o Eram. Enfim, não seria estranho que o jogo de gatinhos da Noelle também fosse fortemente associado à profecia. Enfim, se você quiser ver mais sobre a questão do jogo da Noelle e de Dragon Blazers, eu recomendo que você vá ver meu vídeo sobre as sweepstakes, porque lá eu faço uma análise muito melhor e muito mais detalhada falando sobre isso. Mas eu estou enviesado a acreditar que o Friend é o dono da cauda infernal, e ele é o lado infernal dos vitrais que falam sobre o céu e o inferno. E que também ele vai ser o boss secreto do capítulo 5
especificamente na Rota Snowgrave, afinal a gente já tem instâncias de bosses diferentes dependendo da rota. Agora, explicar o Anjo e o Flowey é muito difícil eu resumir todos esses pontos aqui diretamente para vocês, para comprovar que o Flowey pode sim cumprir o papel de anjo e que faria completamente sentido para toda a narrativa sendo construída dentro de Deltarune, mas seria muito difícil explicar isso agora e tomaria pelo menos 30 minutos desse vídeo para eu tentar resumir todos esses pontos. Então eu vou deixar isso de lado por enquanto, eu planejo fazer um vídeo mais detalhado sobre isso no futuro, caso, o capítulo 5 não descomprove isso completamente. E por último, para sustentar ainda mais a importância do Flowey que ele pode acabar tendo nesse capítulo, se você observar bem a loja do Asgore lá no segundo andar, onde tem aquelas flores dele, etc., todas as flores têm todas as cores das almas presentes nos caixões das almas de Deltarune, mas, com exceção da alma vermelha, que não existe nas flores de Deltarune. No lugar onde deveria ser a alma vermelha, tem uma flor dourada, mais uma vez dando importância a flores douradas, e especificamente essa é a única flor dourada que está com uma tampa de vidro em cima, ou seja, ela tem tanta importância quanto todas as outras flores ali pertencentes. Beleza. Essa flor, em Undertale, tinha o significado de memórias e esperança, e também era frequentemente associada ao Flowey por motivos óbvios, sendo dito inclusive no jogo que ele nasceu pois colocaram determinação em algo inanimado. Eu não lembro exatamente onde a gente descobre essa informação, mas se eu não me engano é no True Lab de Undertale. Depois descobrimos que ele era algo remanescente do Ezreal que tomou consciência por causa da determinação, pois tanto quando Kara e ele morreram, ambos estavam presentes em um campo de flores douradas. E de alguma forma, devido à determinação inserida na flor no local onde ele morreu, ele, com o poder das almas somado à determinação, conseguiu recuperar sua consciência original, atingindo a forma de Deus da Hipermorte. Então, eu só tô fazendo um insert agora nessa parte do vídeo porque eu não consegui exemplificar o que eu quis dizer com isso, Mas tem a flor dourada ali, que tem um pote em cima, ou seja, ela significa que ela tem a mesma importância de todas as flores que estão em volta. Só que ela não pertence a uma cor de alma que a gente conheça, de Undertale. Ela é a única flor ali que não segue o padrão das almas que estão lá no caixão, que tem a cor tipo da bravura, e paciência, integridade e coisa do tipo. Beleza, sabendo disso, então por que a flor é uma flor dourada? Porque essa flor dourada tem que ser o Flowey, assim, é a única coisa que eu consigo pensar para fazer sentido. Por quê? Porque o Flowey é uma flor com determinação. Ela foi um objeto inanimado que foi injetado com determinação e tomou a forma do Flowey, e depois a gente descobre, que também é o Ezreal ali dentro, justamente porque é o local onde ele morreu, e aí alguma coisa ficou remanescente do Ezreal, e aí com a determinação injetada na flor, ele meio que conseguiu reganhar essa consciência dele. Mas era meio que isso que eu tava tentando dizer, sabe? O fato dessa flor ser a flor dourada é justamente porque faz sentido que seja o Flowey, justamente porque o Flowey, ele surgiu de um experimento de determinação. A gente descobre isso lá no True Lab, se eu não me engano. E bem, além da clara semelhança da forma de Deus da Hipermorte dele com o símbolo de Deltarune, o Ezreal é responsável por cumprir o papel de anjo em Undertale. É ele que liberta todos os monstros da barreira do subterrâneo e, consequentemente, cumpre a profecia citada em Undertale, mas também é Flowey que cumpre o papel de anjo ao matar todos os monstros, igual ele diz em algum dos diálogos dele, que ele tá falando que ele já teve o controle das linhas do tempo de Undertale, onde ele matava todos, e onde ele cuidava de todos e era gentil, mas um dia ele se cansou, e a curiosidade insaciável dele fez com que ele quisesse descobrir o que acontece quando ele sai matando todos os monstros. Ele cumpria o papel de anjo antes que a última criança, antes que a Frisk chegasse no subterrâneo, mas tem muito mais coisa para conectar o Flowey a essa flor dourada e conectar essa flor dourada ao anjo. Mas isso são coisas que vocês vão ter que esperar, porque, como eu disse, é uma teoria muito longa para esse vídeo. Ok, oitavo ponto, as roots. Se você viu todos os meus vídeos até aqui, você deve estar muito curioso para saber o que eu acho que isso significa. E bem, nós sabemos que o minigame do capítulo 3 é com certeza um guia para o que vai acontecer na Rota Snowgrave, para o que já aconteceu, e também para o que vai seguir depois do que a gente já viu na Rota Snowgrave. A Rota Proibida se inicia com magia de gelo, no caso o minigame diz que a Rota Proibida se inicia com magia de gelo, mas também diretamente cita os Shadow Crystals, no caso o Eran, ou Nightmare, ou como quer que você chame ele, sabe da existência disso, e ele pertence àquele jogo, e diz que acha engraçado até a nossa busca por eles. Tendo em vista que o minigame se trata de uma previsão do futuro da Rota Snowgrave, eu acredito que o local
que toca a trilha sonora Roots do minigame é no porão do Spamton. E no porão do Spamton, né, que é onde a gente enfrenta ele lá no capítulo 2, seja um mundo sombrio que se encontra no local onde a floresta deveria crescer, o local onde a criança seguiu a cauda pontuda, como diz na profecia, sendo possivelmente o Shelter, mas também existe a possibilidade desse local que será as Roots, ser o porão, né, tampado por aquela porta do Asgore, na loja dele, que tem uma porta tampada lá com um pedaço de madeira. E esse vai ser um local exclusivo da Hot Snowgrave, pelo menos o local verdadeiro, afinal, tudo referente a esse local sempre diz que para chegar nele você precisa ir sozinho, né? Todos os nossos momentos relacionados a Sword Route são momentos que só Chris está dentro da sala jogando o jogo, ou seja, possivelmente para realmente chegar nas Roots a gente precise ou ir sozinho ou ir com a Noelle, para eventualmente chegar em um ponto em que a gente vai ter que usar ela como uma chave para continuar avançando a Hot Snowgrave. E é nesse local onde a gente vai enfrentar o Friend. Afinal, o primeiro local onde temos a aparição do Friend no jogo inteiro é no segundo capítulo, nas Digital Roots, onde encontramos o Spamton. Existem mais coisas que eu gostaria de falar, mas infelizmente meu tempo é curto, e eu vou deixar para falar isso em um vídeo somente sobre, falando sobre a teoria das raízes ou os Roots, e o que eu acho que pode se tornar verdade relacionado a elas. Mas, por exemplo, eu acredito que os monstros presentes no último minigame verdadeiro sejam representações trevianas dos monstros de Hometown. Porque na parte de trás da loja do Asgore, pela janela da porta, dá pra ver um quadro de investigação policial. E Chris já demonstrou não gostar muito desses quadros de conspiração, afinal, lá no capítulo 3 ali, né, ou no capítulo 4 mais ou menos ali, onde você tem as pausas que você consegue sair do mundo da igreja, para você voltar lá para a cidade, entrar no Castle Town, e aí você consegue encontrar os mics lá, os minigames, etc. E depois que você faz todos os minigames dos mics, você consegue ter uma conversa com eles, e aí eles saem da sala e você consegue ver aquele quadro de conspiração. Só que quando você interage com ele, Chris demonstra se sentir desconfortável olhando para quadro de conspirações. E o que faria esse capítulo ser o momento perfeito para a introdução do motivo do desaparecimento da Death Holiday, no caso da December, a irmã da Noelle, que está fortemente associada às Roots, que são conectadas à cauda do inferno, que possivelmente foi a culpada pelo sequestro dela ou desaparecimento dela. Então, se vocês quiserem que eu explique certinho toda a teoria das Roots, comentem aí. E sobre a batalha dele ser no escuro, bem, o Friend, ele é obviamente associado ao escuro. O aparecimento dele que ocorre no capítulo 2, ele aparece em um local completamente escuro e vai desaparecendo com o tempo. No terceiro capítulo, eu acho que na explicação ali do Halsey, que ele tá falando sobre como funcionam os mundos sombrios e coisas do tipo, ele aparece ali sendo como uma criatura criada pelos mundos sombrios, mais uma vez. Ele aparece no quarto capítulo também, quando a gente tá ali no início, fugindo dos Titan Spawns, daqueles negocinhos vermelhos lá do quarto capítulo. Ele aparece mais uma vez, somente o sorriso dele, na escuridão pura. Ou seja, todas as vezes que o Friend aparece, ele está fortemente associado à escuridão, então não vejo motivo para ele não ser um boss responsável, por ser uma batalha de escuridão extremamente difícil. Talvez mais difícil do que a batalha contra o Cavaleiro. Talvez, inclusive, seja por isso que a rota da espada exista, O minigame verdadeiro, ele, além de ensinar você a fazer a Hot Snowgrave, está dizendo para que você fortaleça Chris para essa batalha. Afinal, possivelmente, você vai enfrentar o Friend sozinho ou, no máximo, acompanhado da Noelle. Só que a Noelle vai ser meio que um peso morto durante essa batalha, porque você não vai conseguir usar a Snowgrave, afinal, o seu TP não vai carregar rápido o suficiente para isso. Nono e último ponto, a Twisted Sword e o quinto ovo. A Twisted Sword já existe no jogo desde o capítulo 2. Ela é uma arma que pode ser criada com o Thorny Ring da Hot Snowgrave em conjunto de um cristal puro. Eu acredito fortemente que o cristal puro vai ser um item vindo do Siam, No caso, o gato lá, o Shaw, que você tem que pronunciar Siam, o que não faz sentido nenhum. Afinal, no quarto capítulo, ao entregar o cristal obtido na batalha contra Gerson, ele mesmo confirma que o próximo será o último cristal, e com esse último cristal, ele vai conseguir fazer algo bem interessante. E tudo indica que esse algo bem interessante vai ser o Pure Crystal, tornando então a Twisted Sword um item exclusivo da Hot Snowgrave, sendo possivelmente algo obrigatório para prosseguir com essa rota, tendo em vista que ele mantém o efeito de transe que existe no Anel de Espinhos. Efeito esse que possivelmente é responsável pelo efeito de controle que temos sobre a Noelle para forçar ela a fazer a Hot Snowgrave. E essa espada,
pode ser equipada tanto na Noelle quanto em Chris. Uma coisa que eu acho interessante a ser adicionada aqui é que no roteiro não está presente isso, mas eu acho que é válido eu falar. O Toby Fox já postou um Twitter onde ele dá alguns spoilers de diálogos que vão existir no capítulo 5, e existe um diálogo do Cian, onde ele está falando sobre o que são os Shadow Crystals, onde ele começa a falar: Chris, eu acho que você merece uma explicação do que são esses cristais. Esses cristais, eles possuem um poder da vontade, um poder da... E aí ele não completa a frase, mas possivelmente ele está falando sobre determinação, ou algo semelhante a isso. A gente ainda não tem como ter certeza, mas nós sabemos que os cristais, eles não são pedaços de vidro que tomam a forma de Shadow Crystal no mundo sombrio. Eles realmente são itens que possuem propriedades especiais. Agora, o motivo de eu acreditar que o quinto ovo vai ser tão importante quanto o Shadow Crystal é porque, além dele ser exclusivo da Rota Pacifista, existem algumas coisas a serem ditas sobre os ovos. Afinal, o que são eles? Bem, os ovos, pelo menos nos primeiros 2 capítulos, eram incógnitas impossíveis de serem respondidas, mas agora, como temos locais específicos para a aquisição dos óvulos e com diálogos que podemos finalmente teorizar o significado dele, acho que dá para ter uma breve resposta sobre isso. Enfim, vamos lá. Os ovos e quem nos entrega eles são traumas de Chris e histórias do passado desse mundo. Afinal, no terceiro capítulo, somos levados sozinhos a uma localização ligada diretamente com Chris, o local onde tem vários Ruddings, que nem eu falei no vídeo do capítulo 3, esses bichinhos que são cartas, que o próprio Chris criou para mentir quando jogando cartas com seu irmão. Foi ele que criou aqueles bichos e pintou ele daquelas cores. Tanto que é revelado em um dos diálogos dele que as cópias são monocromáticas, mas que Chris coloriu eles com carinho, ou seja, eles provavelmente eram preto e branco, né, cinza e branco ali, sei lá, nesse espectro de preto e branco, mas Chris foi lá e pintou por cima deles, para que, né, ele pudesse roubar quando jogando contra o seu irmão o jogo de cartas. E no quarto capítulo somos levados a uma sala de terapia, onde ao tentar repetidas vezes pintar o que vimos atrás da árvore, nós não conseguimos e no final pintamos uma mancha por cima de tudo que a gente desenhou. Depois de várias tentativas, a gente só pinta uma mancha por cima, e depois dessa mancha, a gente simplesmente pinta uma árvore por cima dela, e ao tentar lavar as mãos, a tinta não sai. Devido ao local do terceiro ovo estar associado a mentiras, e o local do quarto ovo está associado a algum tipo de trauma de culpa, afinal, eu acredito fortemente que o fato de você lavar suas mãos e a tinta não sair, ser extremamente associado à ideia de que a culpa não sai, mesmo que você limpe suas mãos, né? Você tente lavar elas. Eu acredito que Chris está mentindo sobre não conseguir ver o que aconteceu com Des, pois havia uma árvore na frente naquela época. A gente sabe, né, isso eu esqueci de corrigir, mas estava nos comentários, você lia os comentários daquele vídeo, mas a frase da criança perdida não fala sobre uma criança perdida. Ela fala sobre crianças perdidas seguindo a cauda pontuda. Eram pelo menos 2 ou mais crianças, no caso. Isso significa que Chris provavelmente era a segunda criança que foi, junto com Des, seguir a cauda pontuda, e ele provavelmente, né, viu o que aconteceu, mas por algum motivo ele tenta tampar na cabeça dele o que aconteceu naquele dia, colocando uma árvore na frente e dizendo que ele não consegue se lembrar do que aconteceu. Os ovos sempre foram estranhos, afinal, né, para comprovar o fato deles serem remetentes ao passado de Chris e estarem fortemente conectados a Chris, o local onde encontramos eles são justamente com o homem atrás da árvore, é sempre sozinho, é sempre só Chris, e isso não é por acaso. Quando pegamos os ovos, nunca é mencionado pelos outros membros do grupo de Chris que nós sumimos da existência do universo e depois voltamos com o ovo na nossa mão, porque nós não sumimos. O que quer que seja o homem do ovo, ele é capaz de intervir entre o controle da câmera de Gaster, que controla o que a gente vê. E eu sei que isso parece meio estranho, mas eu acredito que o responsável por controlar o que a gente vê em Deltarune seja Gaster. É ele que corta certas câmeras, é ele que faz com que a gente feche os olhos e consiga imaginar as coisas que estão acontecendo. Isso não é uma habilidade de Chris, é uma capacidade que o Gaster tem por ter controle sobre toda a existência daquele jogo, né? Afinal, Deltarune é uma das criações dele. Tem muitas coisas para sustentar sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes agora, porque esse não é um vídeo falando sobre o Gaster, e não é para ser. Mas eu acredito que a pessoa que é o homem do ovo
é capaz de intervir nesse controle que o Gaster tem sobre a simulação dele sobre esse jogo e coloca uma imagem, né, mentira ali, uma espécie de tapa-buraco, para que Gaster ache que está tudo certo, e quando a gente vai para essa visão que a gente está vendo ali do passado do Chris, na verdade, para Gaster, a gente está normalmente ali no local andando como se fosse Chris normalmente se movendo. O Homem do Ovo está tentando passar uma mensagem, possivelmente tentando ajudar de alguma forma a gente, né, o jogador. Ele está tentando revelar o passado daquele mundo, muito provavelmente o passado daquele mundo, antes dele se tornar o Survey Program, no caso, o programa criado por Gaster para que o jogador possa intervir naquele mundo. Survey Program traduz para programa de pesquisa. Possivelmente o objetivo do Gaster é obter dados sobre as mudanças que o player causa naquele mundo. Depois que tudo for testado, não haverá motivos para a presença da nossa persona, no caso do jogador, dentro daquele mundo. Mas isso vai ficar para outro vídeo, o que eu acho que possa acontecer quando o experimento do Gaster for completo. E antes de encerrar essa parte, para ajudar a provar esse ponto, em Mother 3, um dos jogos mais famosos como inspirações para que o Toby Fox tenha feito Deltarune, existe um ovo, né, um ovo especial que é caçado por uma raça de porcos estranhos que estão procurando por ele. Quando finalmente os porcos conseguem acesso a esse ovo, eles usam esse ovo para descobrir, né, o que ele guardava de tão secreto, por que ele era tão especial, né? E quando eles finalmente usam esses ovos, eles relembram o passado das memórias daquele mundo e de uma época que foi perdida por causa de guerras. Ele era um selo da memória de todos, trancando o passado para que as pessoas vivendo naquele local de Mother 3 pudessem viver suas vidas de forma tranquila. Soa familiar, né? Vocês digam o que vocês acham que dá para tirar sobre isso. Agora, sobre o fato do quinto ovo ser algo mecanicamente importante, tipo a Twisted Sword. Afinal, a Twisted Sword provavelmente vai dar a capacidade da gente de realmente ferir as criaturas presentes na história de Deltarune. Eu acredito que é garantido que esse ovo vai ser muito importante para a história, muito importante na rota pacifista. Nesse quesito, só é possível pegar ele nessa rota. Possivelmente, junto com a aquisição dele, teremos uma mecânica nova com Chris. Afinal, se os ovos representam a ligação de Chris com o player, né, se eles revelam coisas para o player relacionadas ao passado de Chris, para que a gente consiga, né, entender ele melhor, e o quinto ovo tem que ser tão importante quanto o quinto Shadow Crystal, logo o quinto ovo vai dar ao player a capacidade de controlar o brilho da alma de Chris ainda mais. Muitas pessoas relacionam o brilho da alma como se fosse uma habilidade nossa, do player, mas eu discordo. Se fosse uma habilidade nossa, por que no início dos capítulos nós não podemos usar ela para afastar os Titan Spawns, né? No caso, lá no começo do capítulo 4, você pode argumentar talvez alguma coisa ali pro capítulo 1, 2 e 3, de que, não tinha utilidade, mas quando tinha utilidade da gente iluminar a nossa própria alma, a gente não tem capacidade de tomar essa escolha por si próprio. A gente não pode chegar lá na parte que tá aparecendo os Titan Spawns para perseguir a gente e começar a brilhar a nossa alma imensamente para afastar eles. Simples. Essa não é uma habilidade que pertence ao jogador. Nós não temos controle sobre o brilho da alma. Essa habilidade pertence a Chris, ou possivelmente da alma, e não do jogador. Mas eu explico o que isso significa em outro momento. Enfim, isso vai servir para o quê? Possivelmente vai dar a nós, o jogador, a capacidade de banir o mal, que poderá ser usada na batalha contra o anjo. Afinal, a profecia por algum motivo cita o banir do céu do anjo como algo que deve ser feito pelos heróis. E eu quero falar sobre o anjo em outro vídeo, afinal eu já falei do anjo falso, sobre o Flowey ter semelhanças ao Gaster, mas existe uma teoria que eu gosto muito, que é, talvez o Gaster possa servir como anjo em Deltarune. Eu sei que isso parece loucura, mas eu consigo explicar isso certinho em um vídeo muito melhor. Mas enfim, esse não é o foco desse vídeo. E sim, diferente do que muitos acreditam, eu não acho que o anjo seja somente o jogador em Deltarune. Eu acredito que existam nuances para que o anjo possa ser tanto o jogador quanto o Gaster, e tem muitos motivos para isso ser realidade. Mas enfim, nós já sabemos que Chris consegue banir o mal, né? No final do quarto capítulo, quando a gente está lutando contra os titãs e as criaturas sombrias, a gente consegue iluminar nossa alma e usar uma habilidade chamada Banish, no caso, banir.
Mas com o nosso vínculo com Chris aumentando, podemos finalmente, talvez, ter um controle maior dessa magia e usar ela sem restrição, ou possivelmente mais magias relacionadas à iluminação da alma, talvez para melhorar a capacidade dos nossos amigos, ou talvez, né, de ter algum encantamento ali na nossa arma, usando esse brilho da alma. Afinal, a gente sabe que Chris esconde muito da sua força e que ele tem muito controle sobre as suas próprias ações, mesmo quando a alma está dentro do corpo dele. Ou seja, ele omite informações, ele segura a própria força e ele tem poderes escondidos que ele não revela para o jogador. Não seria estranho ele estar escondendo mais poderes ainda, assim como ele esconde a capacidade da gente de usar em batalha o brilho da alma. Chris já era capaz de iluminar a alma desde o capítulo 1, afinal a gente usa o brilho da alma para selar a fonte do capítulo 1, mas por algum motivo, no quarto capítulo, ele não usa essa habilidade para afastar os Titans Paws, o que dá para entender que Chris provavelmente consegue usar o Banish quando quiser também, mas ele não usa, ou não permite que a gente faça uso disso. Como vocês sabem, eu não gosto de usar coisas fora do jogo para fortalecer minhas teorias, mas a simbologia dos ovos é algo que vale a pena ser citado aqui. Os ovos são conhecidos universalmente por ser relacionado com purificação e proteção contra o mal, além de estar relacionado ao renascimento e à mudança. Tendo isso em mente, é quase impossível não associar os ovos ao brilho da alma de Chris, e ao vínculo dele com a alma, mostrando uma mudança por ele estar aceitando o jogador, né? No caso a gente está se conectando mais a ele, fazendo ele enfrentar o próprio passado, e talvez isso culmine, né, num clímax, numa conclusão ali de arco, para que Chris aceite mais a alma e o jogador, né, interagindo com ele, permitindo com que a gente possa usar, né, as habilidades de proteção contra o mal e o banir da escuridão. Enfim, e antes de prosseguir, eu só queria dizer que possivelmente nesse capítulo, os ovos serão mais importantes narrativamente do que nos capítulos anteriores, afinal, independente de onde Asgore cria a fonte, ela vai afetar no mínimo um local que possui um ovo, no caso, a geladeira do Asgore. Caso ocorra no Flower King Shop, e se for no meio do festival, significa que a loja do Sam's, a geladeira do Asgore e todos os outros locais onde a gente colocou um ovo, que eu acho que são só esses dois locais, lembrando agora que no terceiro e no quarto capítulo a gente não consegue colocar os ovos em um lugar específico, se eu não me engano, todos esses locais que tem um ovo colocado em algum lugar vão ser afetados pela fronte sombria, caso ela ocorra no meio da cidade. E mesmo que seja só no Flower Shop, né, só na loja do Asgore, vai afetar a geladeira dele, e o ovo que está lá dentro provavelmente vai sofrer alguma mudança. Afinal, a gente sabe que os ovos são muito importantes para a trama de Deltarune. E bem, se você viu o meu vídeo da Sweepstakes, você deve ter visto o blog da Noelle falando sobre o ovo especial. Esse ovo de Deltarune pode ser facilmente considerado especial. Assim como o ovo narrado pela Noelle, você não consegue jogar ele fora no mundo da luz, mas o mais importante é que esse capítulo está fortemente associado ao Friend, dada a frase do Gerson, né, sobre o campo de rosa e amarelo, né, não de rosa e amarelo, mas de dourado e rosa, e o Friend, como vocês já sabem, é fortemente associado aos gatos e também fortemente associado a essas cores. O blog da Noelle fala sobre os gatos do jogo que nascem de ovos. Eu acredito fortemente que esse ovo colocado na geladeira do capítulo 1 vai tomar forma de talvez algo como um falso Friend, ou um gato, né? A gente sabe que os gatos estão fortemente associados às profecias. Então assim, no mínimo, ele vai ter alguma importância e essa importância vai ser relacionada a gatos. A única coisa confusa nisso é o fato do Gaster não gostar de ovos, afinal, o próprio Friend é um device, ou seja, foi algo criado pelo Gaster para que ele no caso, auxilie o jogador a existir no mundo de Deltarune. Ou seja, é estranho que o Gaster não goste de ovos. E se você não sabe o que eu estou falando, é que basicamente, se você jogar a versão de PS4 de Deltarune, você tem várias conquistas ali, porque a PSN obriga os jogos a terem conquistas, justamente para o pessoal que compra jogo só para completar e pegar a platina do jogo. E como uma jogada meio que de marketing delas ali, eles obrigam os desenvolvedores a adicionar conquistas. E o Toby Fox foi obrigado a adicionar conquistas. E uma das conquistas é sempre zerar o capítulo em questão, né, o capítulo 1, 2, 3 e 4, sem problemas. E não importa muito o que você faça, se você fizer a rota Snowgrave no capítulo 2 ou a rota normal, você vai pegar a conquista de completar o capítulo 2 sem problemas, mas caso você pegue o ovo, em qualquer capítulo, você não vai pegar a conquista de completar o capítulo em questão. Mas enfim, eu não vou
eu acho que eu não consigo responder isso agora. Mas enfim, pessoas, eu acho que isso resume bastante tudo que eu tinha pra falar sobre o que eu acho que pode acontecer no 5º capítulo. Mas ainda restam algumas perguntas que eu vou deixar apenas minhas respostas sem desenvolver para deixar salvo as minhas teorias aqui para quando o capítulo 5 lançar. Quem está distribuindo os Shadow Crystals? Possivelmente Gaster. Digo isso porque o Cavaleiro é referido como Cavaleiro por todos os NPCs, mas Javel cita a pessoa estranha que revelou a verdade do mundo para ele como uma pessoa estranha e não como Cavaleiro. O Spamton recebia o barulho de alguém que era fortemente associado ao registro 17, registro que é a única prova da existência do Gaster, onde ele narra algo parecido com a descrição dos mundos sombrios. Gerson fala diretamente sobre o Cavaleiro, mas diz que alguém, um homem estranho, deixou aquele cristal para que ele usasse. Então assim, possivelmente Gaster é o responsável pela distribuição dos Shadow Crystals. E no caso, quem deu o Shadow Crystal para o Spamton não foi necessariamente Gaster, mas foi o Friend. E é por isso que, calma, eu já chego nesse ponto. Quem está distribuindo os ovos? Quem é o responsável por dar os ovos a gente? Quem é o homem que está atrás da árvore? E para isso, pessoas, eu recomendo que vocês deem uma olhada no canal do Matsuhe, Ele fez um vídeo muito bem explicado que me fez, ter talvez uma epifania sobre a identidade da pessoa que pode estar atrás da árvore, que é o vídeo dele falando sobre quem é o Redacted. Eu acredito, pessoas, que quem nos dá os ovos no capítulo 1, 2, 3 e 4, quem está atrás da árvore, é o Grandpa Semi. Se você não sabe, é porque você tem que ver o vídeo do Matsuhe, onde ele explica certinho quem é esse personagem. Os ovos guardam memórias do passado do mundo. Afinal, tendo em vista que uma das inspirações do Toby Fox é justamente Mother Trace, e o Gaster, obviamente, abertamente desgosta dos ovos por causa das conquistas da PSN, talvez os ovos sirvam como uma existência de um mundo que veio antes de Eltahune. Um mundo, do caso, uma comprovação de que aquele mundo já existiu antes do Survey Program, antes daquele mundo se tornar um experimento de Gaster. E Gaster quer esquecer isso, afinal, não faz parte do experimento dele. O Homem Esquecido não era para ser algo pertencente àquele mundo. Ele é uma pedra no sapato de Gaster, ele não faz parte do plano. E ele é o único capaz de rivalizar com o controle do Gaster sobre o que vemos daquele mundo. E se quiserem uma teoria onde eu explico por que ele é o único capaz de rivalizar com o controle do Gaster sobre o que o player vê daquele mundo, já sabem, é só comentar, que eu faço. Mas eu tenho uma teoria em mente muito boa relacionada a isso. Quem é o Cavaleiro? Eu sou um Ruddy Knighter, Eu sou uma pessoa que acredita que o Cavaleiro é o Ruddy. E existem muitas coisas para comprovar isso, mas eu não tenho todo o tempo do mundo para explicar isso nesse vídeo. Mas enfim, além do Cavaleiro parecer se segurar durante a batalha dele, lá no 3º capítulo, quando ele aparece estar prestes a perder, a forma dele começa a falhar. Não só isso, como ele compartilha semelhanças na aparência com a família Holiday, mas o que mais me faz pensar nisso é que ele é o único Luciano presente na lista de nomes interessantes do Gaster. Lembra que eu falei no vídeo do capítulo 1? Então, de todos os Holidays, além da Noelle, ele é o único que está na lista de nomes interessantes. Temos também o Asgore, que durante o monólogo dele na casa da Carol, cita um certo velho amigo enquanto segura o Black Shard, possivelmente falando sobre Ruddy. Faria muito sentido que o Asgore tenha acesso àquele Black Shard, que ele está segurando, se o Ruddy for o Cavaleiro. Afinal, ele é um velho amigo de Asgore. E qual seria o objetivo dele como Cavaleiro? Isso fica para um vídeo falando só sobre o Cavaleiro. Então peçam aí que eu irei fazer. Enfim, quem é o Mike? E é finalmente aqui, uma explicação do que eu estava falando antes sobre os Shadow Crystals. Mike, citado lá pelo Spamton, citado pelo Tena, é o Device Friend. Completamente, é quase certeza, eu estou completamente enviesado a acreditar nisso. Ele obviamente está ligado ao Spamton. O Spamton usa um óculos que imita as cores dos olhos dele, além da primeira aparição dele ser justamente no local da batalha contra o Spamton na Rota Pacifista. Quando perguntamos ao Spamton sobre os amigos dele, ele fala sobre o Mike, e muito mais coisa que você pode checar no meu vídeo sobre a Spamton Sweepstakes, então vale a pena você ir lá ver. Enfim, pessoas, eu acho que isso é tudo. Esse vídeo ele foi um pouco mais acelerado, porque eu ainda quero entregar esse vídeo no dia 23, e agora são 4 horas da tarde, e eu quero entregar ele no mínimo, no máximo, estourando na real, até meia-noite. Todos os vídeos, eu quero que todos os vídeos tenham sido lançados até meia-noite desse dia. Então é por isso que esse vídeo foi um pouco mais acelerado, talvez ele tenha ficado mais confuso por causa disso, eu sinto muito por causa disso. Mas, enfim,
Se você, né, simpatiza comigo, se você mesmo assim gosta do meu conteúdo, mesmo que esses últimos 2 vídeos eles tenham sido um pouco mais rushados, né, no quesito de roteiro, deixa o like, compartilha, se inscreve, comenta aí o que você achou do vídeo, comenta o que você achou que ficou confuso, porque eu vou ter muito mais tempo de responder um comentário de vocês para tentar explicar algo que ficou muito confuso. E se eu tiver tempo, né, se você quiser perguntar alguma parte, tipo, por que eu acredito que o Flávio ele é um anjo falso, é só você perguntar, que eu tenho mais tempo de escrever um comentário bem estruturado ali para vocês, explicando mais ou menos, né, meio que o ponto central dessa teoria e por que ela funciona e coisas do tipo. Então assim, comentem, deixem um like e etc. E esse foi o último vídeo dessa série explicando, né, a história de Deltarune inteira até ao presente momento e também as minhas previsões do que eu acho que vai acontecer no 5º capítulo. Eu não faço a menor ideia de se eu estou certo, eu resolvi sair bastante da caixa, né, do que todo mundo acha que pode acontecer nesse capítulo, né, eu falei que o grupo de heróis vai mudar, eu falei que vai existir 2 bosses diferentes e coisas do tipo. E por mais que eu acredito que existem sim provas para sustentar isso e que muitas pessoas acabam não falando sobre isso, existe a chance de eu estar completamente errado. Então não levem, né, a minha palavra como evangelho da verdade. Não levem como o que eu disse nesse vídeo aqui possa ser o que vá se tornar real no 5º capítulo. Mas eu acho interessante saber se eu vou estar errado ou se eu vou estar certo quando eu jogar o 5º capítulo que vai lançar amanhã. E, né, se você está vendo até aqui, eu só queria fazer um lembrete que sim, amanhã, 1 hora antes do capítulo 5 lançar, eu já vou estar streamando, né, falando um pouco com o chat e montando o meu bingo do que eu acho que pode acontecer no capítulo 5 de Deltarune. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui mais uma vez, deixa o like, compartilha e comenta, eu acho que essa é a parte mais importante, porque ajuda demais no engajamento. E eu acho que é isso, eu vejo vocês numa próxima, no caso, eu acho que eu vejo vocês na live de amanhã, e até mais!